Hey there, Brainiac, welcome. Então, gente, no último vídeo a gente estava falando sobre a meningite, e eu falei que ela pode ser causada por um fungo, um vírus ou uma bactéria que a gente chama de meningococo. E que no início ela tem sintomas muito parecidos com um de um simples resfriado, de uma gripe, que pode ser dor de cabeça, náusea e principalmente a pessoa ela fica perdida. Pessoas que são portadoras de meningite, elas tendem a ter esse sintoma aí diferente, que elas ficam muito perdidas. Mas que esses sintomas eles podem se agravando e se não for tratado de maneira correta, pode causar morte até dentro de um dia. Então é uma doença que espalha-se de maneira muito, muito rápida. Mas a gente tem vacinação para isso nos dias de hoje, o que ameniza muito, muito os casos de morte, os casos de qualquer coisa ruim que acontece da meningite. A gente tem 2 doses com 3 e 5 meses de idade, respectivamente, do meningococo do tipo C. Lembrando que a gente tem 6 tipos de meningococos, que são o ABC, o X, Y e W. Então, 3 e 5 meses de idade, respectivamente, recebe as 2 primeiras doses do meningococo C. E com 12 anos de idade, você pode receber a terceira dose, você pode receber dos meningococos, né, ACWY. Mas por que você está lembrando disso tudo, Bernardo? Por que você está fazendo essa revisão aí? É porque eu cheguei a mencionar que o meningococo, essa tal de bactéria que afeta as meninges, que são essas 3 camadinhas, por isso que chama meningite, ela engana uma tal de blood-brain barrier, que eu falei que é a barreira sanguínea cerebral, para aí sim ela ter acesso às meninges. Mas eu acho que ficou um negócio assim muito amplo, acho que não ficou muito bem explicado não, o que é essa tal de blood-brain barrier. Então eu tô aqui para explicar o que é a barreira sanguínea cerebral, o que é essa tal de blood-brain barrier. Então, gente, a gente tem vasos sanguíneos espalhados pelo corpo inteiro, e algumas moléculas podem entrar, sair de maneira um tanto quanto tranquila no corpo inteiro. Mas no cérebro isso não pode acontecer de maneira nenhuma, porque tem que regular de maneira muito precisa as moléculas que elas podem ter acesso ali ao cérebro, porque se entrar alguma molécula ali estranha, pode dar um problema muito, muito grande. Então a gente tem essas 3 camadinhas nos vasos cerebrais do cérebro que regulam de maneira muito precisa o que pode entrar e o que não pode entrar. E essas 3 camadas é o que a gente chama de blood-brain barrier, que eu não consegui desenhar, eu tentei, então eu acabei pegando imagem aqui do Little Medical Media, que é um canal de medicina que eu gosto muito de assistir. Mas enfim, gente. É dividido essas 3 camadinhas aqui em células endotoriais, que são esses amarelinhos aqui, que a gente não tem nas outras células, a gente não tem nos outros vasos sanguíneos do corpo. Que elas funcionam mesmo como uma barreira, como se as moléculas fossem entrar e sair, mas elas não conseguem passar por aqui, tá bom? E tem outras duas que são que elas ajudam a reforçar, né? Que são os pericitos e as células glia, que ela tem essas funções aí de, igual eu falei, de regular o que vai entrar e o que vai sair dentro do cérebro. Além disso, a gente também tem os transportadores de efflux, que são os que não deixam... Eita, deixa eu focar aqui. Os que não deixam coisas estranhas entrar no cérebro, que igual eu falei, eles regulam o que pode entrar e o que não pode entrar. Isso daqui é dentro da célula, tá bom? Quando o que pode e o que não pode passar pelos vasos sanguíneos. Então, quando uma substância errada ela passa pelo transportador de efflux, ela consegue passar para o primeiro, mas o que puxa ela de volta, tá bom? Então ela não consegue ter acesso ao cérebro, ela não consegue passar por isso daqui tudo. Da mesma maneira que a gente tem os transportadores de nutrientes, que quando tem um nutriente, tem alguma coisa que era necessária, tem água ou algum tipo de gás que é necessário para o cérebro manter a homeostase, aí tem as duas, aí realmente tem os 2 transportadores que ele consegue ter acesso ao cérebro direto, tá bom? Então acaba que isso ajuda demais. Da mesma maneira que a gente tem algumas enzimas que elas ajudam a pegar os agentes patogênicos. Se algum agente patogênico, um bichinho que causa doença, ele for tentar entrar no cérebro e conseguir passar daquele primeiro nutriente do efflux, como é que é o transportador de efflux, algumas enzimas elas têm esse papel de reconhecer essas coisas ruins, esses agentes patogênicos e matar eles. E é isso, gente. Igual eu falei, a meningite, o vírus da meningite, né, a bactéria, o tal do meningococo, ele consegue enganar essa tal de blood-brain barrier, essas 3 camadinhas, esses transportadores aí, fazendo ele conseguir entrar. Igual eu falei no vídeo de meningite, de uma maneira que ninguém sabe como, de uma maneira que os cientistas ainda estão tentando descobrir. Mas, igual eu falei, eu tô gravando essa aula porque tinha ficado de maneira meio ampla ali, tinha ficado, assim, muito contexto. Mas isso que é a blood-brain barrier. De maneira mais resumida,
são os vasos sanguíneos do cérebro, que eles são de maneira bem precisa, que eles regulam, essas 3 camadinhas regulam o que vai entrar e o que não vai entrar ali dentro do cérebro, tá bom? Pra garantir que nada de ruim vai acontecer com ele. Mas é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. See you.